Olá, querido jovem, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amém? Você se lembra da história de Jó? Se lembra de que Satanás chegou até Deus e desafiou a Deus, dizendo que Jó só adorava e obedecia a Deus por puro interesse, porque ele tinha tudo, porque ele não passava por dificuldade alguma, de certa forma acusando Deus de subornar a Jó, dizendo que Jó era o interesseiro. E você sabe o decorrer da história, que Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha. Deus permitiu com que Satanás tirasse dele toda a sua fortuna, todos os seus bens, que os seus filhos morressem, inclusive até que a doença chegasse até Jó. E Jó ainda assim permaneceu fiel. Só que quando tudo estava ruim na vida de Jó, quando tudo parecia que não poderia piorar, piorou. Seus amigos vieram para consolá-lo e no final acabaram acusando Jó de estar em pecado, porque ele estava sofrendo de tudo aquilo, como se a culpa de tudo aquilo que Jó estava passando é porque ele havia abandonado a Deus. Olha, querido, existe uma coisa muito chata que existe infelizmente nesse mundo. Existem muitas igrejas, alguns pastores, pessoas que afirmam que quando você aceita Jesus em sua vida, que tudo vai melhorar, que financeiramente você não vai ter problemas, que os seus negócios vão prosperar, que a sua família não vai passar problema e nem dificuldade alguma. Querido, eu gostaria de dizer a você que isso tudo é uma mentira. E sabe por quê? Basta ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que passaram por grandes problemas e estavam próximas de Deus. O que dizer de Daniel, que foi jogado a uma cova de leões? O que dizer do próprio Jó, que de acordo com o próprio Deus era homem íntegro e reto, que se desviava do mal e que não havia ninguém na terra semelhante a ele? O que dizer de Davi, que teve que fugir, que teve que passar por dificuldades, que teve problemas com seus filhos? O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados numa fornalha ardente? O que dizer dos discípulos, dos profetas, alguns cerrados ao meio, outros decapitados como o apóstolo Paulo, outros crucificados de cabeça para baixo como o apóstolo Pedro? O que dizer dessas pessoas? E o que dizer do próprio Jesus Cristo, que embora não tivesse cometido nenhum pecado sequer, Jesus sofreu por estar vivendo em um mundo castigado pelo pecado. Jesus passou fome, Jesus passou dificuldades, ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi morto. Sabe por quê? Porque ele ama você. E por amor a você, ele decidiu fazer tudo isso. Queridos, sabe que quando você aceita Jesus em sua vida, uma coisa diferente começa. Até então você só tinha uma natureza, a natureza do pecado. Mas quando você entrega o seu coração a Jesus, você passa a ter a natureza de Cristo vivendo em você. E aí então é que começa o grande conflito. Sabe por quê? Porque as duas naturezas, elas lutam entre si. Já percebeu que aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus aparentemente vivem sem problema algum? Sabe por quê? Porque só tem uma natureza, a natureza do pecado, dominando tranquilamente, não tem nenhuma outra contrapondo a ela. E qual natureza vai prevalecer em você? Aquela que você alimentar mais. Esteja mais perto de Deus, leia a Bíblia, ore mais e tenha certeza de que a natureza de Cristo em você será fortalecida, que a sua tendência para o pecado irá diminuir cada vez mais. É claro que enquanto você viver nesse mundo, infelizmente, eu e você ainda pecaremos, porque somos falhos e temos a natureza do pecado em nós. Mas quando Jesus Cristo voltar, essa natureza do pecado será finalmente aniquilada e finalmente poderemos ser santos como Ele é santo, sem pecado algum. Querido, não demore para entregar a sua vida a Jesus. Entregue-se a Ele, confesse seus pecados a Ele e tenha certeza de que sua vida irá mudar. Que embora você passe por muitos problemas, por muitas tribulações, porque a Bíblia diz que neste mundo teríamos aflições, mas saiba que ao lado de Cristo Jesus, toda e qualquer aflição fica mais leve, porque o fardo de Jesus Cristo é leve. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até mais.